A batalha do Sasori contra a Sakura e a Shio é uma das batalhas mais lendárias e mais assistidas de toda a obra de Naruto Shippuden. Alguns apontam que a Sakura solou o Sasori, outros que ele só perdeu graças ao roteiro forçado. Mas o que realmente aconteceu? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. E aí, nação, tranquilidade? Essa é com toda certeza uma das batalhas mais lendárias de toda a obra de Naruto Shippuden, e até mesmo uma das mais vistas e comentadas mesmo nos dias de hoje. Alguns afirmam que a Shio e a Sakura jamais teriam chances contra o Sasori e que ele deixou ser vencido, outros que elas venceram por mérito. Mas o que realmente aconteceu? E se eu te falar que existem detalhes que nem mesmo você percebeu, você duvida? Se você não acredita, deixa o seu like nesse exato momento. E se eu te convencer até o final, você me fortalece se inscrevendo aqui no canal, beleza? A batalha se inicia com a Shio atacando o Sasori com várias kunais. O mais interessante dessa batalha é que nenhum movimento executado pela Shio é em vão. E já anota esse detalhe que lá na frente você vai entender tudo isso aqui que eu tô te falando. A Shio começa a analisar a batalha muito antes dela se iniciar, sabendo o que ela poderia fazer e como ela tentaria derrotar o Sasori. Shio analisa que mesmo sendo muito poderosa e habilidosa, naquele momento ela não tinha o suficiente para vencer o Hiruko, já que ela não tinha o suficiente com suas marionetes para vencer uma defesa tão poderosa quanto a defesa do próprio Hiruko, que na mente dela já era muito poderosa, mas o Sasori havia feito muitas melhorias nessa marionete. E é aí que entra a força monstruosa da Sakura. A Shio já havia observado que com a Sakura ali elas tinham sim uma real chance de vencer o Hiruko. Foi então que ela começou a colocar em prática toda a sua técnica de marionetes. E olha só que interessante. O Sasori, mesmo sendo um gênio em combate, ele não havia notado o óbvio. Assim que ele ataca a Shio e a Sakura com suas Senbons, ele nota algo diferente, já que mesmo a Sakura sendo muito habilidosa, ela estava evitando seus ataques de forma muito precisa e rápida. Ele então confirma sua teoria ao ser surpreendido. A Shio, naquele primeiro lançamento de kunais que ela efetuou lá no começo da luta contra o Sasori, tudo aquilo não passava de sua estratégia desde o começo, já que ela havia implantado seus fios de chakra na cauda do Hiruko. E nisso ela tinha como objetivo paralisar o Hiruko no último momento. A sua estratégia funciona perfeitamente e a Sakura, por consequência, acaba destruindo o Hiruko com sua força monstruosa. Sasori, mesmo sendo um mestre de marionetes e muito habilidoso, e para muitos ele é o melhor de toda a obra utilizando a arte do Kugutsu, cara, nem mesmo ele havia notado a estratégia da Shio desde o começo. Ela foi tão sutil a ponto de colocar fios de chakra em sua marionete e ele nem sequer notou. Quando você para analisar, você vê que a Shio é realmente uma das personagens mais poderosas e experientes em Naruto. Ela é tão experiente quanto a própria Tsunade, e se você não acredita nisso só porque a Tsunade é conhecida muito por causa das lendas dela que acabaram percorrendo todo mundo, basta você analisar a Shio e a Tsunade e você vai ver que realmente as duas são muito equiparadas nesse quesito, e você vai concordar comigo até o final desse vídeo. Sasori, ao notar as estratégias da Shio, ele tenta então surpreender a Sakura, utilizando os restos do seu boneco Hiruko que estava ali no chão. Mesmo pegando a Sakura de surpresa, o Sasori não consegue acertá-la, confirmando que sua avó estava controlando a Sakura desde o princípio, utilizando a técnica de controle das marionetes. E aqui fica nítido que se não fosse a Shio, a Sakura já teria perdido essa batalha há muito tempo. E o Sasori mostra que isso é realmente verdade. A partir do momento que ele invoca a marionete do Sandaime Kazekage, ele mostra que ele foi sim o responsável por inúmeros crimes contra a Aldeia da Areia, incluindo a morte do próprio Sandaime Kazekage. Sasori então ataca a Sakura, mas a Shio, sendo muito habilidosa, consegue defendê-la do primeiro ataque. Mas em sequência, o Sasori utiliza os seus Fuinjutsus e usa a extensão dos braços de sua marionete e invoca centenas de outros braços. E cara, se não fosse a Shio controlando a Sakura, mais uma vez aqui nesse momento, ela com toda certeza também não teria sobrevivido a esse ataque. Mas aquela defesa não surte tanto efeito, já que afinal de contas, assim que a Shio salva a Sakura, o Sasori usa sua extensão de marionetes novamente. Ele não só tenta envenenar a Sakura naquele momento, como ele prende ela também no processo, para impedir que a Shio não consiga resgatar ela ali utilizando seus fios de chakra. Nesse processo, onde ele utiliza mais um compartimento de venenos, a Sakura se vê encurralada e é forçada a utilizar de um papel bomba em si mesma para sair daquela fumaça envenenada. E pô, nação, olha só que interessante. O Sasori tenta prender a Sakura ali para manter ela presa em sua bomba de fumaça venenosa. Só que tipo assim, não era só ele ter utilizado dessas kunais com cordas ali acopladas para ferir a Sakura de forma fatal. Seria mais eficaz, na minha opinião. E na minha opinião, o roteiro deu aquela forçada para ajudar a Sakura aqui nesse momento.
Mas cara, também não podemos ignorar que a Sakura também é muito corajosa e resiliente, já que utilizar de um papel bomba para dissipar toda aquela fumaça, se ferindo no processo, cara, isso não é pra qualquer um não. A Sakura para até mesmo de respirar nesse momento, e vimos que se não fosse toda a experiência da Shio, com toda certeza a Sakura não teria sobrevivido. Após todo esse começo dramático, uma batalha lendária se inicia. O Sasori tenta surpreender a Sakura novamente, mas a Shio invoca as marionetes dos pais do Sasori. O Sasori é um dos personagens que possui um dos maiores equilíbrios emocionais de toda a obra, porque mesmo diante das marionetes do seu pai, ele se manteve em total equilíbrio e lutou de igual para igual contra a Shio. E fala sério, que batalha lendária! A coreografia e todo o desenrolar dessa luta acontece de forma perfeita e sublime. Eu quando assisti essa batalha pela primeira vez no anime, cara, eu fiquei realmente impressionado com a maestria tanto do Sasori quanto da Shio. Porque uma coisa é você assistir o Kankuro em Naruto clássico e no começo de Naruto Shippuden. Outra é você ver o Sasori e a Shio nessas cenas de batalha. Sinceramente, não tem comparação. Mas o pesadelo da Shio estava apenas começando, já que após a incessante troca de golpes de marionete que estava acontecendo, o Sasori mostra o seu verdadeiro trunfo com a marionete do Sandaime Kazekage. Naquele momento ele começa a liberar uma grande quantidade de Satetsu por todo o campo de batalha, e naquele momento é revelado que ele havia todos os poderes do Sandaime Kazekage. E para você que não se lembra, essa é sim a areia mais forte dentre todas. Shio começa a explicar que a areia de ferro é considerada a arma mais forte da aldeia da areia, e que o Sandaime Kazekage havia criado esse jutsu ao observar o antigo portador do Shukaku, e que sua habilidade utilizando a liberação de magnetismo era simplesmente inacreditável. Tanto é que a Shio fica tão assustada a ponto de pedir para Sakura ir embora, já que ela não tinha a menor chance contra aquela técnica. Assim que o Sasori utiliza o seu Satetsu contra elas, a primeira impressão que fica é que realmente esse é um jutsu fora da curva, a ponto de criar um impacto tão grande mesmo com pequenos disparos de Satetsu. Mesmo diante de toda aquela situação, a Shio consegue proteger tanto ela quanto a Sakura utilizando os seus braços de chakra. Contudo, fica aqui minha observação sobre essa cena. Mesmo utilizando uma barreira de chakra, o Satetsu mesmo assim penetrou sim a defesa da Shio. Na light novel do Sasuke, ele utiliza uma kunai em combinação ao seu estilo relâmpago e cria um campo magnético no processo, lançando essa kunai na direção de um ponto em específico. E por que eu tô citando o Sasuke aqui nesse momento? Ao usar essa habilidade dessa forma, ele consegue lançar uma kunai mais rápido que o próprio som. E para quem tá entendendo o que eu realmente tô falando, quando você quebra a barreira do som, há também uma quebra no ar devido à grande velocidade que aquele objeto alcança. O Sasori não só utiliza a liberação de magnetismo aqui nessas cenas, como ele também amplia o poder de ataque de suas armas de Satetsu, utilizando o mesmo método do Sasuke. A diferença do Sasori aqui é que ele tinha toda a Kekkei Genkai da liberação de magnetismo à sua disposição, então bastaria ele utilizar a sua imaginação para poder surpreender as duas. A Shio até consegue defender tanto ela quanto a Sakura com seu poderoso chakra, mas não adianta de muita coisa, já que o Sasori afeta suas marionetes da mesma forma, incluindo o seu braço que também era parte de um Kugutsu. Nesse momento o Sasori também acaba revelando que ele se tornou uma marionete, e diferente da Shio que havia mudado apenas um dos seus braços, cara, ele fez isso com todo o seu corpo. Sakura em um ato de coragem então pede pra Shio controlá-la, e mesmo que a Shio não acreditasse que isso poderia funcionar, a Sakura então mostra toda a sua determinação. A batalha continua com o Sasori utilizando suas marionetes e todo o seu chakra ali para poder manipular o Satetsu em grande escala. E na ação, fala sério, essa combinação da Sakura com a Shio, imagina aí, um boxeador como o Popó sendo controlado por você ali, por videogame. É praticamente isso que a Shio estava fazendo naquele momento. Elas utilizam dessa estratégia para combater o Satetsu e as criações do Sasori com grande maestria. O Sasori se mostrava assim confiante, mas a verdade é que nenhum de seus golpes usando Satetsu estava funcionando. Muitos subestimam a Sakura, mas nesse momento ela se mostra determinada com sua força. Ela não só é reconhecida pela Shio, como o próprio Sasori acaba reconhecendo seu valor. Sakura mostra que também não está para brincadeira, hein? Ela consegue acompanhar os movimentos do seu oponente com apenas um pouco de tempo observando. E isso é simplesmente surreal se tratando de alguém como o Sasori, que é um Akatsuki e um dos mais habilidosos, embora muitos não concordem. Vendo que a batalha poderia demorar graças ao intelecto das duas kunoites,
O Sasori então decide utilizar sua técnica mais poderosa, que é o seu Satetsu em larga escala, e detalhe, toda a sua areia estava envenenada. Mas a Sakura é muito inteligente e ela havia notado que uma hora ou outra isso iria acontecer. Elas teriam que lidar com algo muito grandioso e consequentemente ela seria envenenada. O Sasori então ataca utilizando sua marionete e a Sakura surpreende ele no último momento, destruindo a marionete do Sandaime Kazekage. Naquele momento ela revela que ela havia tomado um antídoto que ela mesma havia criado a partir do veneno do Sasori. O Sasori fica impressionado e ele afirma que mesmo que a Sakura tenha criado um antídoto, ela não poderia errar um ingrediente que fosse. Praticamente ele está afirmando que isso é impressionante, não só pelo tempo que ela fez isso, mas também porque ele preparou esse veneno já pensando nessa possibilidade. E para você que pensava que o maior trunfo do Sasori naquele momento era o Sandaime Kazekage, e realmente era, a partir do momento que a Sakura acabou com o Sandaime, aí que o Sasori realmente decide lutar a sério. Com um design que eu sinceramente achei irado ao assistir pela primeira vez, o Sasori começa a atacar novamente com tudo que ele tem. Sendo mestre em Funjutsus assim como a Shio, ele criou uma marionete que se adaptava às técnicas elementais a longas distâncias. Seus jutsus do estilo fogo, por exemplo, eram tão potentes que mesmo disparos de kunais lançados em meio às suas chamas sequer chegavam perto de tocá-lo. Seus jutsus do estilo água eram tão rápidos e mortais que alcançavam as nuvens em um piscar de olhos. E na boa, em um cenário neutro, vamos ser sinceros aqui um com o outro, você acredita mesmo que a Sakura evitaria todos esses ataques do Sasori? Cara, em um cenário neutro eu tenho minhas dúvidas, mas já comenta aí o que você acha. O Sasori então, ao ver que suas técnicas elementais foram praticamente inúteis ao longo de toda a batalha, ele então usa sua extensão de marionetes acertando a Sakura com seu ferrão. E é aí que faz todo sentido a alusão que ele faz aos escorpiões. E na boa, nação, esse pra mim foi um dos momentos que o Sasori realmente poderia ter eliminado a Sakura aqui nesse momento. Bastava ele utilizar ali o seu ferrão para acertar ela de forma fatal, mas ele não faz isso. Ele envenena ela de novo no processo, então parte para cima da Shio logo em seguida. Mas é aquilo, o protagonismo também beneficia os vilões. Assim que o Sasori achou que havia derrotado a Sakura, ela age no tempo certo salvando a Shio e, consequentemente, ela usa sua grande força e acerta o oponente com tudo. E sabemos o quão forte a Sakura é. A partir do momento que ela acertou aquela porrada no Sasori, era para ela ter destruído ele por completo, não só a marionete, mas também o seu núcleo. E sabemos que o Sasori sobrevive através desse núcleo. E cara, a Sakura dando ali um golpe com toda a sua força ali, com a intenção de acabar com seu oponente, não faz sentido nenhum ele ter sobrevivido, nenhum mesmo. Claro que a Sakura não percebe nada disso, e acaba que o Sasori consegue se recuperar, e o mais interessante acontece. Assim que ele se recupera, a Shio mostra o seu trunfo, afirmando que a batalha estava apenas começando. Mas toda a sua esperança é jogada água abaixo, quando o Sasori invoca 100 marionetes de uma vez. Claro que a Shio se mantém firme, já que ela era à frente ali daquele combate, ela não podia se deixar abalar. E sendo tão habilidosa quanto o Sasori quando o assunto é a arte dos Kugutsu, ela consegue lidar muito bem com muitas de suas marionetes ali em um combate que se inicia. E cara, existe uma lenda que o Sasori possui até mesmo uma marionete que portava um Sharingan. E isso aí não faz o menor sentido. Se vocês querem que eu traga um vídeo explicando isso pra vocês, já deixa a hashtag eu quero aqui nos comentários. A batalha de marionetes foi tão incrível quanto qualquer outra que tenha acontecido até então nessa batalha. Ou vai me dizer que você não ficou impressionado ao assistir essas cenas pela primeira vez? E mesmo que a Shio tivesse ordenado pra Sakura se afastar, ela mostra que ela não é mais aquela ninja fraca de antes. Se é que muitos até então não estavam realmente convencidos do potencial da Sakura até então. Quando ela parte pra cima das marionetes ali do Sasori, ela mostra um potencial assombroso. Tanto é que essas cenas de taijutsu são uma das mais marcantes até hoje. A Sakura destrói várias das marionetes do Sasori na porrada. E é isso que nós fãs gostamos de ver, pô. A batalha lendária continua e o número de marionetes do Sasori vai diminuindo de pouco a pouco. Mas elas não param e focam no ataque. Sakura então usa uma ferramenta dada pela Shio através de suas marionetes e usando sua força, ela lança esse objeto perfeitamente e acerta o Sasori. Mas o mais engraçado é que elas não aprendem a lição. Assim que a Sakura acerta o Sasori, o núcleo dele vai para outra marionete, e aí voltamos à estaca zero. E me fala, como que elas não notaram isso? Sério, sendo uma luta entre a vida e a morte. Mas enfim, o Sasori então aproveita a oportunidade e age no último momento. Ele então surpreende a Shio, mas a Sakura entra no meio e recebe o ataque. E aqui vimos o quão determinada é a Sakura. Mesmo após receber um golpe fatal,
ela continua de pé e se curando para evitar uma derrota inevitável. A Shio, sendo a líder ali daquela batalha, ela decide se sacrificar e aplica o seu antídoto na Sakura. E quando o Sasori iria finalizar a Sakura, a Shio intervém o finalizando no último momento. Aquele era um cenário perfeito para alguém como Sasori perder de forma esplêndida e nos braços dos seus pais. E mesmo que muitos afirmem que a Sakura venceu Sasori, vimos que na verdade ela teve muitas dificuldades. E quem realmente finalizou ali o seu neto foi a Shio e não a Sakura. Mas a Shio afirma pouco tempo depois que o Sasori viu sim uma abertura nos seus movimentos e que por algum motivo ele não desviou. Basicamente, o Sasori poderia ter derrotado tanto ela quanto a Sakura, mas optou em sofrer o ataque da Shio. Eu acredito que o Sasori optou em tomar o ataque porque ele já não via mais sentido na vida. Sasori é o tipo de personagem que luta em prol de um objetivo, assim como Orochimaru, mas ao alcançar esse objetivo, por qual razão ele viveria após alcançá-lo? E dando a minha sincera opinião sobre essa batalha, eu acredito que sim, foi uma batalha difícil para ambos os lados. O Sasori teve sim suas dificuldades, já que ele não conhecia as habilidades da Sakura. E isso somado à inteligência da Shio, cara, realmente a batalha se tornou bastante complicada ali pro Sasori. Mas em contrapartida ele também surpreendeu as duas e não esperava que a Sakura tivesse um antídoto ou coisa do tipo. Realmente, ambos os lados tiveram muitas chances, não é realmente como muitos afirmam, que o Sasori poderia ter vencido facilmente ou vice-versa. Teve sim uma dificuldade para ambos os lados. Só que é aquilo, o Sasori poderia ter vencido essa luta, como ficou claro. A fala da Shio é mais do que um fato. E para muitos que afirmam que o Sasori é fraco e que ele perdeu para Sakura, na boa, a Sakura não teria a menor chance sozinha, mesmo se fosse a Sakura atual do mangá de Boruto 2 Blue Vortex. Cara, pode ter certeza que seria uma luta difícil mesmo pra Sakura nessa versão. O Sasori não é qualquer oponente. Mas e aí, você concorda ou não? Já deixa sua opinião nos comentários. E se você chegou até aqui é porque você gostou bastante do conteúdo, então me fortalece com seu like, se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. É isso, nação. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e até um próximo vídeo.